Vai estar recebendo uma equipe de missionários já no final do mês, da Jocum, lá do Chile. Eles vão estar com a gente durante uma semana. É uma base missionária do Chile, mas dentro da equipe tem pessoas da Argentina, do próprio Chile, tem gente do Canadá, se não me engano. Então vai ser algo bem cultural aqui, quando a gente tiver eles aqui. A gente quer desenvolver alguns trabalhos aqui dentro das redondezas aqui, né? Dentro do bairro aqui da Boa Vista, Ladeira, Cearão, a gente quer poder desenvolver algumas coisas. Como o Vitão falou, hoje a gente vai estar iniciando uma série de estudo expositivo. Na verdade, a gente não vai detalhar, né, o livro de versículo a versículo. A gente vai dar mais um panorama de cada capítulo, que a gente tem 4 encontros e fecha os 4 capítulos, né? E hoje a gente vou estar compartilhando um pouco com vocês sobre o capítulo 1 de Colossenses. Eu vou ler só apenas alguns versículos e em seguida a gente vai aprendendo aqui um pouco. Colossenses capítulo 1, para quem trouxe a Bíblia, Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 3, que eu vou pegar o gancho. Amém? Beleza por aí? Todo mundo encontrou? Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 3. Eu vou ler alguns versículos. O 3 diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança, vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo. Assim acontece entre vocês, desde o dia que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Agora eu vou ler o 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Agora o 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Antes de dar início à exposição, quero falar algumas observações que é interessante. Primeiro é sobre a autoria da carta, né? A carta, acredito eu que o autor da carta é o próprio Paulo, na presença de Timóteo ali. Paulo estava com Timóteo, como diz o versículo 1 do capítulo 1, né? Paulo se apresenta junto com Timóteo, e no versículo do capítulo 4, versículo 1, Paulo diz que escreveu a carta do próprio punho. Então isso aponta que Paulo seja provável o autor da carta. Sobre a data, provavelmente essa carta foi escrita entre 62 depois de Cristo a 65. Por quê? Porque depois desse período houve um grande terremoto, porque Colossos era uma cidade que tinha essas catástrofes, né? E por haver esse terremoto, a cidade foi destruída e eles não tentaram reconstruir novamente a cidade. Então, alguns estudiosos acreditam que tenham sido em meados de 62 a 65 depois de Cristo. E sobre o contexto de Colossos, né? Colossos era a cidade, nos dias de Paulo, uma cidade cosmopolita,
onde havia diversos elementos culturais e religiosos que se encontravam e se misturavam. Ou seja, dentro daquela cidade havia diversas religiões, porque o Império Romano tomou de conta da cidade, e por ser uma cidade grega, havia ali pessoas que adoravam vários tipos de deuses, né? E havia também os judeus que habitavam naquela cidade. Judeus, aqueles mais radicais, no sentido de que eles acreditavam que mesmo sendo cristão, eles teriam que praticar alguns rituais religiosos, como por exemplo a circuncisão, a questão do cumprimento de toda a lei. Eles achavam que o sacrifício de Cristo não era o suficiente. Então eles achavam que mesmo crendo em Cristo, eles achavam que teria que praticar alguma boa obra para alcançar essa salvação. Então era uma pessoa bem extremista com relação a isso. Guardavam os sábados, né? Então era uma cidade muito cultural. E havia também a questão dos gnósticos. Os gnosticismos era uma religião aqui que estava praticamente ressurgindo, não era tão forte como nos tempos de João, do apóstolo João. Mas eles criam, sim, em Deus, eles criam em Jesus, mas eles não acreditavam que Jesus era o Deus encarnado. Para eles, Jesus era um fantasma. Ou ele era só espírito, ou ele era só humano. Eles não acreditavam que o Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eles não criam nisso. Eles não acreditavam nessa verdade. Eles acreditavam que a salvação ela era alcançada através do conhecimento. De um conhecimento, de uma sabedoria espiritual, mística, aonde quanto mais entendimento eles tivessem, mais salvos eles seriam. Então eles tinham essas crenças. Eles acreditavam que a matéria era má, por isso eles não acreditavam que a Trindade ali, que Deus Pai e o Filho, né, que Jesus, ele fazia parte da criação, que Jesus estava com Deus naquele momento da criação. Eles não acreditavam, porque para ele a matéria é má. Só o que valia era o espírito, né? Aquela questão espiritual. E dentro da cidade, quer dizer, sobre a questão das crenças gnósticas, né? Eles cultuavam o conhecimento. Não, como eu falei, não criam no Jesus encarnado. A salvação era alcançada primeiramente pelo conhecimento e sabedoria. Eles negavam a suficiência de Cristo. E para eles a morte de Cristo deveria ser complementada com algo mais, ou seja, o sacrifício de Jesus não foi suficiente. Eles teriam que fazer algo mais para alcançar essa tal salvação, né? Segundo a crença deles. E Paulo refuta eles, né? Paulo ele traz, se você ver no capítulo 1, no texto que a gente leu, um louvor, um poema que Paulo escreve sobre a supremacia, sobre a suficiência de Cristo sobre todas as coisas, sobre a criação, de que ele não somente fazia parte da criação, mas que ele já existia antes da criação. E dentro da cidade também o povo adorava uma deusa conhecida como a deusa Cibele. Ela faz parte da mitologia grega, era uma mulher bem ela influenciava. A deusa Cibele foi chamada de deusa mãe, a deusa mãe dos mortos, a deusa da fertilidade, a deusa da natureza e da agricultura, chamava de a mãe de tudo. E diante disso, a Cibele representa também a deusa das montanhas, das cavernas, das muralhas, das fortalezas, da natureza e dos animais selvagens. Portanto, ela era considerada como a criadora da humanidade. Suas práticas cultuais se espalharam por diversos lugares, tornando uma figura presente em diferentes lugares e dentro da mitologia grega, né? E aqui o Paulo, ele vai, dentro desse texto, Paulo, dentro do capítulo 1, Paulo faz grandes combates a essas heresias. Enquanto as pessoas negavam a suficiência de Cristo, enquanto as pessoas negavam a divindade de Cristo, desse Deus que fez carne, né, Paulo ele mostra que Cristo é suficiente. Ele traz essa certeza, essa convicção de que Ele é o suficiente, de que Ele é autoridade, que Ele está acima da própria criação. E suficiente no sentido de que Ele é suficientemente para o homem. Ou seja, aquilo que o homem anseia, aquilo que a alma do homem anseia, só Cristo pode suprir. Cristo é suficiente. É nele que nós encontramos o verdadeiro sentido da vida. É nele que nós encontramos
o verdadeiro amor, e é nele que nós somos totalmente plenos, em Cristo Jesus. Então Paulo, ele traz essa preeminência de Cristo, que mostrando que ele é o primeiro da natureza, na igreja, na ressurreição e na glorificação. Ele é o mediador, o salvador, ele é a fonte da vida. O apóstolo Paulo ensina que aquele que crê em Cristo e vive nele não precisa de sabedoria mundana, nem de filosofias, porque em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Por isso que dentro do texto vocês viram a questão do conhecimento, da sabedoria. E eu vou pegar aqui alguns pontos, porque senão vai ficar muito esticado e provavelmente vai terminar muito tarde, né? E eu quero iniciar falando aqui um pouco desse trecho aqui do capítulo 1, do verso 3 ao 6. A oração de Paulo de ações de graça em prol daquela igreja. Ele fala: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. Paulo, ele traz aqui uma ação de graça por aquilo que ele ouvia falar da igreja, porque Paulo até então ele não tinha visitado a igreja de Colossos, né? O pastor da igreja de Colossos é cadê o nome dele? O Epáfras. Epáfras ouviu o evangelho de Paulo na cidade de Éfeso e provavelmente a partir dali ele foi o plantador daquela igreja de Colossos. E quando começou a vir essa questão de falsos ensinos, ele provavelmente buscou a ajuda de Paulo em questão a isso. Então ele traz aqui alguns princípios que a gente precisa aprender, que faz parte de nossa vida. Primeiro, ele ouviu falar da fé que aqueles irmãos tinham, e do amor. Os homens, eles tinham relacionamentos certos com Deus e com os homens. Ou seja, o cristão, ele é salvo pela fé. A Bíblia fala que nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus, é pela graça, mediante a fé, não é através de obras. Que os cristãos vivem pela fé e caminham pela fé. Mas a fé em Cristo fala de um relacionamento vertical. Ou seja, quando ele fala aqui de fé, ele não está falando apenas de uma convicção ou de algo, eu tenho fé e vou mover montanhas. Eu tenho fé em Deus, Pai, e faz aquele misticismo, aquela fé em questão do sobrenatural, de que vai mover montanhas, de que vai fazer aquilo outro, mas ele fala aqui de uma fé racional, de uma fé que eu acredito que a fé ela sempre caminha com fidelidade. Quando Paulo diz que o justo viverá pela fé, não significa que ele vai viver sempre significa sim que ele vai viver naquela certeza de que ele crê naquilo que ele não viu, que é o próprio Deus, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra, mas ele também vai andar em fidelidade. Infidelidade é algo que ele crê. Se ele crê na mensagem do Evangelho, se ele crê naquilo que Cristo fez por ele, então ele vai mostrar como resposta àquela mensagem, através da graça de Deus, a fidelidade a Deus. E fidelidade aqui também fala de um relacionamento vertical, de um relacionamento entre o homem e Deus. Então, aquela igreja era uma igreja que tinha um relacionamento com Deus. Era uma igreja que vivia intimidade com Deus. E ao mesmo tempo era uma igreja que tinha um amor para com os irmãos. Aquilo que eles tinham no vertical, que era o relacionamento com Deus, refletia no horizontal. Porque quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu conheço quem eu sou em Deus, quanto mais eu me relaciono com esse Deus de amor, Deus vai me dando graça para mim amar o meu próximo. É por isso que Jesus diz que nós devemos amar nossos inimigos e orar por aquele que nos persegue. E é uma frase que provavelmente, ambos são a mesma pessoa. E o ser humano, eu acredito que o ser humano por si só ele não consegue amar o seu inimigo. Eu acredito que o amor de Deus enraizado na vida do ser humano produz isso. Quanto mais eu me relaciono com Deus, quanto mais eu tenho intimidade com Ele, quanto mais eu provo desse amor, experimento nesse amor, quanto mais eu entendo sobre esse amor sacrificial, mais eu vou ter a condição de poder amar os meus irmãos. Aquilo que vive aqui se reflete aqui. Deus me dá graça para mim poder amar e suportar os meus irmãos.
Porque é um desafio amar o próximo, não é? Não é desafio eu amar aquele cara que me odeia, ou aquele cara que me julga, aquele cara que me critica, o cara que nem sabe da minha vida, mas ele está lá, e Deus nos dá graça para amar essa pessoa. O amor, eles tinham um relacionamento com Deus e com os homens. A fé e o amor são dois aspectos da vida cristã que faz parte da vida cristã, da nossa base. A fé não é só uma convicção da mente, ou seja, eu tenho fé que Deus vai fazer aquilo. Tem aquela convicção. Mas também é uma efusão do coração. Não é só um pensamento correto. Deus vai curar. Eu vou ter um pensamento positivo. Mas é uma vida correta. É uma vida de fidelidade. Se trata mais do que um pensamento correto ou do que uma convicção de mente. Se trata da forma como eu vivo. A fé e o amor são os pilares da nossa vida cristã. Tem que fazer parte da nossa vida cristã. E é um desafio, mas é isso que Cristo nos ensina. E é interessante porque em seguida ele fala que por causa da esperança que está guardada para vocês no céu. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade. Olha só que interessante. A palavra da verdade, o Evangelho, chega até a cidade de Colossos, e essa mensagem do Evangelho traz para aquele povo uma esperança. Nossa segurança está preservada no céu. É o que ele diz aqui. Dessa esperança vocês ouviram falar anteriormente. Por causa da esperança que está guardada nos céus. A esperança do Evangelho que temos é algo real. O Evangelho produz em nosso coração essa esperança. Essa esperança que é a eternidade. Nosso maior tesouro é a eternidade. É por isso que Jesus fala, não ajunta tesouro aqui, onde a traça corrói, onde os ladrões vêm e roubam. Mas no céu, é a eternidade. Nossa herança é a eternidade. É de lá que Cristo virá nos buscar. E é lá que nós vamos morar um dia. E nós temos que ter essa esperança da eternidade. A esperança tem um sólido fundamento. Essa esperança que a gente tem, essa esperança que é gerada em nós, através da fé, através do Evangelho, ela tem um fundamento. Ela é gerada pela verdade do Evangelho. É o Evangelho que traz para nós essa esperança de uma eternidade. Paulo diz em Corinto, 1 Coríntios 15, 19, que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque há uma eternidade. E lá em 1 Timóteo 1, Paulo diz que Cristo é a nossa esperança. Aonde está a sua esperança? Ou aonde está a nossa esperança? Será que nossa esperança está naquele que é o Criador da vida, que é o próprio autor da vida? Ou será que nossa esperança está naquilo que é passageiro? Naquilo que um dia vai perecer? A igreja de Colossos manifesta em sua vida 3 virtudes do cristianismo: a fé, o amor e a esperança. No meio dessa pandemia que a gente passou, foi tempos difíceis. Talvez um tempo de questionar a fé. Um tempo de questionar a existência de Deus. Por que Deus permitiu isso? Onde é que está a nossa esperança nesse tempo? Em quem nós temos buscado refúgio? Ou em quem nós temos buscado descanso para a nossa alma? Qual é a nossa esperança? Ou qual é a sua esperança? O Evangelho produz em nós uma esperança e mostra, primeiro, que nós somos limitados. Primeiro, isso aqui tudo vai perecer. Um dia eu vou morrer, um dia eu vou adoecer, não sei. Um dia eu posso morrer, não sei, de câncer. Mas eu tenho esperança que mesmo morrendo, a partir dessa vida, eu tenho esperança de uma eternidade. Eu tenho aquela certeza de que viver é Cristo e morrer é lucro. De que a morte não é um fim, mas é um lucro, é um ganho. O Evangelho é interessante porque essa esperança ela vem pela palavra da verdade do Evangelho. E o Evangelho é a boa notícia de Deus ao homem. É as boas notícias que Deus trouxe à humanidade. Que apesar de sermos pecadores, isso não significa que eu sou santo, eu estou aqui na frente, eu continuo sendo pecador. E apesar de sermos pecadores, Deus nos amou tanto com seu amor eterno, que apesar de sermos tão rebeldes com Deus, Ele quer se reconciliar com a sua criação. E que apesar de merecermos a condenação eterna,
Ele nos oferece a vida eterna. Mesmo sendo pecador, mesmo sendo rebelde, Deus me oferece o seu amor, Deus me oferece a reconciliação e Deus ainda me oferece a vida eterna através de Cristo. Essa é a boa notícia do Evangelho. Essa é a boa notícia que o Evangelho nos oferece. A eternidade, a vida com Deus. E indo lá para o texto de 9 e 11, né, do 9 ao 11, do versículo 9, onde Paulo vai falar muito sobre a questão do conhecimento, né? Por essa razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual, né? Que transbordem do pleno conhecimento de Deus. E esse pleno conhecimento de Deus é uma compreensão profunda da natureza, da revelação de Deus em Cristo Jesus. É uma revelação maravilhosa e redentora. Conhecer a vontade de Deus é vital para nós. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus. É isso que Paulo está mostrando para aquela igreja. Vocês precisam conhecer a vontade de Deus. Porque nele, Ele é que vai fazer transbordar, é nele que nós transbordamos de pleno conhecimento e sabedoria. É Deus que nos dá esse conhecimento. E é Deus que nós precisamos conhecer. Nós precisamos conhecer qual é a vontade de Deus. Conhecer a Deus vivemos em uma época em que as pessoas querem sentir e não pensar. Vivemos em uma época que as pessoas vão para a igreja mais para sentir do que entender qual é a vontade de Deus para a vida dela. Vivemos em tempo em que as pessoas vão em busca de visões, as pessoas vão em busca de revelações, as pessoas vão em busca de ouvir pessoas dizendo que tem profecias para ela, mas ela esquece de entender qual é a vontade de Deus. Não vai ser eu que vai te dizer qual é a vontade de Deus para a sua vida. Talvez a gente possa dar um norte, não sei, a gente pode ajudar, a gente pode caminhar junto e entender isso. Mas não vai ser eu que vai te dizer qual é a vontade de Deus para a sua vida. John Stott, né, ele fala que em um livro, no tema do livro aqui, crer também é pensar. E a sabedoria é a maneira principal do gnosticismo. Eles entendiam que essa sabedoria só seria alcançada através da iniciação em seu ministério, ou seja, você só ganhava sabedoria se você fizesse parte daquela crença. Se você fizer parte daquele grupo, você vai se tornar uma pessoa de sabedoria, você vai participar dos mistérios, né? E Paulo refuta dizendo que os cristãos em Cristo, que essa igreja de Colossos em Cristo é que nós conhecemos essa sabedoria, e não nos misticismos. A sabedoria que Paulo quer mostrar aqui é olhar para a vida com os olhos de Deus. A sabedoria é ver a vida como Deus vê. A sabedoria é ver e entender, é você conhecer aquilo que Deus tem para te dizer e praticar. Eu achei interessante porque quando eu estava estudando na escola de estudo bíblico, os judeus, eles são muito práticos. Né? E Salomão foi que escreveu o Provérbios, a gente acredita nisso, né? E Provérbios são muitas lições práticas para a vida. Então, dentro da Bíblia, quando ele fala de sabedoria, a sabedoria tem muito a ver com prática. Por isso que, quanto mais eu entendo a palavra de Deus, eu tenho que pôr em prática. É uma cobrança. Se a palavra me ensina a amar o meu próximo, eu tenho que praticar. Ser sábio é isso. É isso que Jesus fala quando termina o Sermão do Monte. Ele fala do construtor, daquele que construiu a sua casa sobre a rocha e daquele que construiu a sua casa sobre a areia. Ele fala no final que aquele que ouve minhas palavras e as pratica é comparado com um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, o homem sábio é aquele que pratica os ensinamentos de Deus, a verdade de Deus. A sabedoria é ter as prioridades que Deus tem. Sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento da vontade de Deus em situações variadas da nossa vida. Aí vem aquela questão, nesse tempo de pandemia, será que nós buscamos qual é a vontade de Deus? Será que nós praticamos esse tempo de pandemia, nesses tempos difíceis, essas situações tão difíceis que nós vivemos? Será que a gente aplicou a verdade de Deus em nossas vidas? Será que realmente a gente buscou a graça em Deus? Ou será que se frustramos e buscamos em outros meios algo que somente Deus teria a resposta? Isso é muito interessante, porque nós precisamos
entender qual é a vontade de Deus para nossas vidas. E assim, ele fala, né? Dessa maneira a gente vai viver de modo digno. Viver de modo digno, ou seja, viver uma vida que agrade a Deus, ao coração de Deus, do Senhor. E assim nós vamos viver para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. E nós precisamos saber qual é a vontade de Deus para nossas vidas. Nós precisamos entender nele qual é o propósito de vida que ele tem para nós. Precisamos entender quem nós somos em Deus. Quem eu sou em Deus. A gente vive num mundo onde as pessoas têm crise. A gente tem crise, eu tenho crise. E há momentos que a gente precisa realmente nos voltar para ele e entender qual é a vontade dele para a nossa vida. E uma coisa é certa, a vontade de Deus não é a nossa vontade. Porque a nossa vontade é de fazer aquilo que não presta. E a vontade dele é que nós viemos viver em santidade. Interessante porque santidade não tem a ver com eu ser um super santo, aquele que não peca. Não, a santidade tem a ver no meu relacionamento com Deus. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais parecido com Ele eu me torno. E isso vai refletir nas pessoas que estão ao meu redor. Isso vai apontar, aquele cara é diferente. Mas não é porque eu sou perfeito. Você vai ser diferente não é porque você é perfeita, mas é porque você tem um relacionamento com Deus. E isso vai refletir no lugar em que Deus coloca você. Isso vai refletir na sua caminhada. Isso vai refletir na escola, na faculdade. Isso vai refletir no ambiente de trabalho. Né? E indo para o 3, aqui, a partir do versículo 3, os gnósticos eles afirmavam que a matéria era essencialmente má. E, consequentemente, Cristo, sendo Deus, não poderia ter sido o Criador do universo, nem mesmo ter encarnado para a nossa redenção. Os gnósticos, eles atacam duas verdades essenciais do cristianismo: as doutrinas da criação e da redenção. E é por isso que Paulo vai aqui mostrar que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, seja soberania, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado nele e para ele. Tudo foi criado em Cristo e para Cristo. Paulo, ele deita aqui por terra as heresias gnósticas, mostrando que Cristo não é uma emanação de Deus, que Cristo não é um anjo, Cristo não é um profeta, mas ele é a própria imagem do Deus invisível. Cristo não é um ser intermediário por meio do qual o mundo material vai existir, mas ele é o próprio Criador do mundo, visível e invisível. Cristo não é um espírito iluminado que veio conduzir um homem a Deus pelos atalhos do conhecimento místico, mas através do seu sacrifício redentor é que ele veio nos conduzir a Deus. Ele é o Redentor que veio ao mundo para nos resgatar através da cruz. Os falsos mestres de Colossos, bem como em nossos dias, negam a importância de Cristo. Hoje, se a gente for na igreja, as pessoas não falam mais de Cristo. As pessoas falam mais em dinheiro do que de Cristo. As pessoas querem saber mais do quanto tem no seu bolso do que de Cristo. E você acaba valendo aquilo que seu dinheiro diz. A gente vive nos tempos onde as pessoas elas espiritualizam demais as coisas. É tudo misticismo, é tudo visões. Eu tenho que sentir aquilo, mas esquecem da supremacia de Cristo. Eles entendem que Cristo é importante. Eles não negam essa importância, mas eles não creem, não dão credibilidade à primacia de Cristo, ou seja, a supremacia, a autoridade de Cristo, que Ele é supremo sobre toda a criação, sobre tudo aquilo que Ele criou. Para os gnósticos, Cristo era apenas uma emanação de Deus, um anjo, um fantasma. Hoje, os muçulmanos, eles pregam que Cristo foi apenas um grande profeta. Os espíritas ensinam que Cristo é apenas um espírito iluminado. Os romantistas dizem que Jesus é apenas um dos muitos mediadores entre Deus e os homens. As testemunhas de Jeová dizem que Jesus foi o primogênito ser criado e não o Criador. Mas aqui Paulo ele afirma com convicção, confrontando as heresias gnósticas,
confrontando as falsas crenças daquelas épocas e até nos nossos dias atuais. E ele mostra que Jesus, ele é a imagem e não a imitação de Deus. A palavra imagem significa uma representação e uma revelação exata, ou seja, Jesus é a revelação exata de Deus. É a expressão exata de quem Deus é. Cristo não é uma cópia de Deus, mas ele é a encarnação do divino no mundo dos homens. Tudo que Deus é, o é igualmente Jesus. Como declara o próprio João, né? Quem me vê, Jesus dizendo em João escrevendo, Jesus dizendo lá, quem me vê a mim, vê o Pai. E ele fala também lá em João que eu e o Pai somos um. Lá em Hebreus, o autor escrevendo, ele diz que ele é a expressão exata do seu ser. O apóstolo Paulo é muito categórico aqui a enfatizar, né? Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus não é simplesmente um ser divino, mas nele há os atributos do Deus Criador. Ele e Deus são um. Através de Cristo, o Deus invisível, aquele a qual a gente não pode ver, se tornou visível e palpável. Porque ele veio ao mundo. Porque João declara que o Verbo se fez carne, aquilo que no princípio era o Verbo, se encarnou e andou entre nós. Então Cristo, ele veio revelar quem Deus é. E é interessante porque em Hebreus, o autor de Hebreus escreve que Cristo, Deus se revelou de várias maneiras. Através dos profetas, através da lei, através de anjo, mas hoje ele se revela através de seu Filho. Se nós queremos conhecer a Deus, temos que conhecer a Cristo. Temos que experimentar de Cristo. Cristo, de fato, o fato de Cristo ter vindo do céu à terra mostra que Ele é o único que pode nos levar da terra ao céu. Ele é o único. O fato de Ele ter se encarnado mostra que Deus não está longe de nós. O que é que Mateus diz? Ele é o Deus Emanuel, o Deus conosco. Deus é uma divindade que está distante da sua criação, mas Ele é um ser relacional que está presente, querendo se relacionar com a sua criação, ou seja, com nós. Deus quer ter intimidade com a gente, Deus quer ter um relacionamento conosco. Deus quer se revelar para nós. Ele quer mostrar quem Deus era através da vida dele. Nós precisamos viver isso. O fato de Ele ter vivido como um homem, ministrando ajuda e socorro aos necessitados, mostra que Deus, olha só que forte, o fato de Ele ter vivido como um homem aqui na terra, ministrado ajuda e socorro aos necessitados, mostra que Deus se importa com o homem. O fato de Ele ter morrido na cruz pelas mãos dos homens pecadores